Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre natureza ou cultura e aí nós vamos compreender um pouco sobre essa temática que é muito importante na filosofia, que é entender sobre a natureza humana, certo? Entender a essência humana. E aí nós vamos estudar sobre a antropologia filosófica. Então, é uma temática que é muito importante para vocês compreenderem, né? Depois que nós vimos sobre a metafísica, agora nós vimos sobre a natureza humana, né? Sobre natureza ou cultura, entendemos alguns conceitos sobre quem criou a cultura, né? A questão da ideologia, da cultura de massa. E agora nós vamos entender um pouquinho dessa temática que é voltada à natureza ou cultura, que é a antropologia filosófica. Pois bem, a antropologia filosófica ela é encarada metafisicamente como um ramo da filosofia que investiga a estrutura essencial do homem, certo? Então, a parte da compreensão que nós vamos ter com a antropologia filosófica é entender o que é o homem. E assim, quando nós voltamos a essas interrogações sobre o que é o homem, nós temos 3 concepções clássicas sobre a natureza humana. Ou seja, entender a constituição essencial do ser humano a partir de 3 concepções, que é a concepção platônica, a concepção aristotélica e a concepção cartesiana. Então, quando eu me refiro à antropologia filosófica, eu me refiro à antropologia da essência e não das características humanas, certo? Então, o que nós vamos compreender nessa aula de hoje é sobre a compreensão do que é o homem, a natureza humana, né? Então, a antropologia filosófica ela vai partir disso, a partir do homem, compreender a essência humana ou a natureza humana. E aí nós temos a primeira concepção, que é a concepção platônica, que vocês sabem muito bem que Platão ele fala essencialmente da alma humana, né? Ele faz esse dualismo entre alma e corpo, né? Matéria e espírito. E aí o Platão ele tem aquela teoria, né? no mundo das ideias, que é justamente o mundo inteligível, que é somente a alma humana pode alcançar isso, que é o intelecto. Então, assim, para Platão, a natureza humana, a essência humana, ela é o quê? A alma. A alma é algo que é imortal, é algo que é preexistente ao corpo. Tanto que ele coloca, né, nessa questão da alma, que a alma humana ela é dividida em 3 partes, né, que tem a concupiscente, que é relacionada justamente aos desejos carnais, né? Então é essa região que fica abaixo da cintura, certo? Temos a parte irracível, que é vinculada às paixões, que seria essa parte do ventre, né? Essa parte do tórax, que é justamente relacionada a essa questão da alma e corpo. E temos a parte racional, que é aquela que tem o controle, que seria o conhecimento. Portanto, a essência humana do Platão é a alma humana, certo? É a razão, é a sua mente, é o intelecto. Já na concepção aristotélica, o Aristóteles ele vai falar que o ser humano é um animal racional, certo? O que ele quer dizer com isso? É um animal que pensa. Então, quando ele fala sobre isso, ele vai justamente falar sobre os preceitos metafísicos que nós vimos antes. Ele coloca que os seres humanos seriam constituídos de 2 princípios inseparáveis, que é a matéria e a forma. Então, assim, a alma, né, seria justamente o princípio da vida, aquela que daria a forma do corpo, né, o que determina o corpo. Portanto, a alma seria a forma, certo? E como toda forma, não pode existir separadamente da matéria, no caso o corpo, né? Então, a alma e o corpo, eles são inseparáveis. Então, para ele, a alma seria a parte intelectiva, a parte racional, a parte que pensa, né? E aí ele defendeu que o ser humano também é um ser social por natureza. Se desenvolve, né, somente vivendo em sociedade. Então, é isso que o Aristóteles vai falar sobre a essência humana, que existe essa divisão entre matéria e forma, né? Então, a forma seria a alma e a matéria é o corpo. E aí, assim, o ser humano, ele passa a viver, né, dessa forma em sociedade. Ele é um ser racional, um animal racional, porque ele tem através da alma a parte intelectiva e racional, e aí por isso ele se torna um ser sociável por natureza, porque ele só se desenvolve quando ele convive com os demais, quando ele socializa com os demais. Já na concepção cartesiana de René Descartes, Descartes também defendia esse dualismo entre corpo e alma.
Então, assim, ele dizia que existia a substância que era res tensa, que é justamente vinculada ao corpo, certo? E tem a substância res cogentes, né? Que ele defende o argumento do código, que seria justamente a mente e a consciência. Vocês sabem que o René Descartes ele é conhecido pelaquela famosa frase, penso, logo existo. Então, quando ele fala sobre o penso, ele diz que o pensar, que a mente, que a consciência, ela é um argumento, né? Ela é o cogito e, portanto, ela é uma substância res cojantes. Então, para ele, essa substância recujantes, que é a alma, que é a mente, seria aquilo que comanda o corpo. Então, seria justamente a essência do ser humano. Ele faz essa divisão, defendendo esse dualismo entre corpo e alma, mas ele coloca essa importância da mente e essa importância da alma humana, né, que é justamente essencial para sabermos da nossa existência, é essencial para compreender o ser humano. E aí ele coloca justamente essa divisão entre substância res tensa, né, aquilo que seria o corpo, e a res cogentes, que é justamente a mente. Então, assim, ele coloca justamente a ideia do penso, logo existo, é entender que a natureza humana é pensar, é raciocinar, né, é res cogentes. Mas também quando se fala em essência humana ou natureza humana, nós devemos compreender o estado natural do ser humano. Então, tem alguns pensadores que falam sobre esse estado natural, do jeito que o ser humano ele veio ao mundo, né? E aí, assim, na Idade Moderna, a partir da Idade Moderna, já tinha uma perspectiva histórico-social onde esses pensadores meditaram, né, de como poderiam ter sido os primeiros seres humanos, de como eles teriam surgido, de como teria sido a vida deles, né? Então, antes de existir a sociedade hoje com normas, com leis, né, com regras. Então, antes disso, tudo acontecer, antes de se formar a sociedade, se formar os estados políticos, né, existia uma forma de compreensão por parte deles, de tentar compreender o homem em seu estado pré-social, antes de ser sociedade, antes de ser estado político. Então, a partir daí é que eles começam a pensar no estado natural do homem. E aí nós vemos a primeira observação. Primeiro, esse estado de natureza humana, segundo esses pensadores, que eles são conhecidos como filósofos contratualistas, eles defendem que, antes de tudo, existia um estado natural. E esse estado natural era o quê? Era que o ser humano nasceu livre e de forma igualitária. Eles eram iguais, certo? Não existia nada que dividisse a sociedade por padrões de riqueza, por padrões estéticos, nada disso. Então, esse estado pré-social, esse estado natural, estado de natureza humana, eles defendem que era justamente dessa forma, livres e iguais. E aí, na visão dos dois filósofos que nós vamos tratar aqui, os contratualistas, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, ele coloca duas distinções, tá? Para Hobbes, ele fala que o homem ele é mau por natureza, e ele titula, né, uma guerra de todos contra todos, que é justamente a teoria que ele vai falar. Já Rousseau fala que o ser humano ele é bom, né, de natureza, ele nasce bom, conhecido como bom selvagem, mas aí tem uma frase bem conhecida, que é: a sociedade corrompe os seres humanos, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Na visão do Thomas Hobbes, que foi o primeiro contratualista, ele disse que o ser humano, ele, no seu estado de natureza, ele é mau. Diferentemente do Aristóteles, que defendia que o ser humano é um ser social, ele dizia que o homem ele não tinha instinto de sociabilidade, porque eles viviam isolados, né? E a partir do momento que eles passaram a viver em sociedade, despertou o lado mal do ser humano, o lado egoísta do ser humano. Então, assim, o homem, ele olha para o outro com espírito de rivalidade, como se ele fosse um concorrente. E aí é onde ele coloca a questão da guerra de todos contra todos. E tem aí uma teoria bem conhecida para falar da natureza humana, né, a teoria do Thomas Hobbes, que ele diz a seguinte coisa: o homem é o lobo do próprio homem. Então, vocês podem perceber que o lobo, ele é um ser solitário, né, ele faz essa comparação. Ele é um ser solitário, mas
dentro dele existe justamente essa questão da natureza de rivalidade, né? De se sobressair, de competir com o outro lobo. Então, ele diz que o homem é o lobo do próprio homem porque ele coloca essa questão do estado natural humano. A partir do momento que o homem ele convive com o outro, ele desperta esse lado natural, que é justamente a maldade, né? Então, ele compete com o outro, ele trava essa guerra de todos contra todos. E aí é necessário, né, algo, né, que a sociedade faça um pacto social, onde o ser humano ele deixe de lado essa liberdade e essa igualdade, e aí passe a viver de forma harmônica. É esse momento que o ser humano ele consegue controlar esse estado natural, né? Mas aí nós podemos perceber, pela essa expressão dele de ser humano ser um ser mau, que faz sentido no sentido de compreender, por exemplo, em relação às guerras, em relação a conflitos sociais, né? Existe justamente esse lado competitivo, esse lado de sobressair. O ser humano ele busca sempre uns com os outros. Diferentemente do Hobbes, o Rousseau ele defende que o ser humano ele nasceu, né, a sua essência humana ela é boa. Então, assim, a partir do momento que ele passou a conviver em sociedade, é que essa essência ela foi modificada, ela foi corrompida. Então, assim, para ele, o ser humano ele é naturalmente bom, né? No seu estado de natureza, ele viveria antes, né? Como o Hobbes colocou, ele viveria isolado, sim, mas ele era uma pessoa livre, uma pessoa feliz. Então, ele era um bom selvagem, era uma pessoa que vivia inocente, incapaz de praticar o mal. E aí, a partir do momento que ele entra em contato com a propriedade privada, né, que chega alguém que diz, esse terreno é meu e esse é seu, é onde começa a ter a questão dos conflitos e das desigualdades, né? Começa a surgir a violência. É onde o ser humano ele modifica a sua essência e aí ele passa a defender os seus interesses, né? Defender o que é dele. E aí, nesse momento, existe justamente a luta entre aqueles que possuem algo e aqueles que lutam contra aqueles que não possuem. E aí, para poder, né, se voltar a um estado de, digamos, de harmonia, de equilíbrio, é onde o indivíduo também ele vai deixar de lado o estado de natureza e vai assumir a liberdade civil. É onde ele vai colocar, né, nas instituições políticas, na sociedade em geral, a questão de garantir a vontade, né, da grande maioria dessa sociedade. Então, é o Estado, propriamente político, que vai defender os interesses da maioria dos cidadãos. Então, assim, nós podemos perceber que o homem, ele nasceu bom, naturalmente bom, a partir do momento que começa a ter a divisão de terras, né, a propriedade privada, é onde o ser humano ele passa a se corromper, ele passa a modificar a essência dele, que seria boa. É onde ele começa a se tornar um ser corrupto, um ser naturalmente modificado, né? Ele vai ser mudado a essência dele, porque ele vai ter um conflito com os outros em relação à propriedade privada. E aí é justamente para poder ter essa harmonia, esse equilíbrio que já afetou a natureza humana, a natureza do homem, é que o Estado surge para garantir a vontade geral, para garantir os interesses da maioria dos cidadãos. Tá bom? Então, é isso que a antropologia filosófica, ela vai compreender. Então, assim, aqui foram alguns pensadores, né, que nós podemos ver nas visões deles sobre o que trata a natureza humana, o que trata a essência humana.